Quantos dobram o joelho? Em vez de orar, começa a lembrar da feira. Não lembrava, mas agora está lembrando. Começa a lembrar das contas que tem para pagar. O cartão de crédito. Eita, fulano está devendo. Eita. De tudo aparece. Pelo menos acontece isso comigo. Eu acredito acho que é só comigo que acontece isso. Eu tenho problema. E aí, de fato, tem hora que eu estou guerreando comigo mesmo. Peraí, eu vim orar ou vim lembrar das contas? Eu vim orar ou vim lembrar dos problemas? Eu vim orar ou... Espera aí. Então há uma guerra muito grande. Mas entenda que depois que você romper isso, depois que você vencer, que não é fácil. Eu estou falando de uma prática de oração de 2 anos pegado, 3 anos muitas vezes, de uma dedicação, uma devoção que não dá para entender. Coisas que muitas vezes você pensa que você está louco, mas não está. É porque a fome e o desejo de adorar é grande. Tem gente que adora a Deus como se simplesmente Deus fosse seu amigo. Adora a Deus como se Deus simplesmente estivesse precisando de adoração. Tem gente que adora a Deus como se simplesmente, se você não adorar, Deus vai morrer. Deus não vai existir. Tem gente que direciona a Deus assim, infelizmente. Pessoas de mente sem entendimento. Mas tem outros não. Tem outros que entram no quarto, já trata Deus como seu pai, e ali se derrama. E trata Deus não só como pai, mas trata Deus como seu melhor amigo. Não trata Deus como pai, nem como seu melhor amigo, mas trata Deus como aquele que simplesmente tem sustentado ele 24 horas. Não só isso, mas agora ele vai dizer: o Senhor é muito grande e muito poderoso perto da minha pessoa. Lembra de Pedro, quando ele faz o primeiro milagre? E tão somente ali os milagres são tão grande, que Pedro vai dizer: Senhor, afasta-te de mim, Senhor, porque eu não sou digno de estar perto do Senhor. Tem pessoas que entendem que não é digno de estar perto de Deus, mas precisa dele, porque sem ele não adianta. Eu estou falando de pessoas que adoram a Deus, e adoração não é simplesmente você gritar, cantar louvores. Adoração é respeito. Adoração é devoção. Adoração é você levantar altares exclusivamente para Deus. É você ter um culto na sua casa, doméstico, para poder dizer: Ele é o dono da minha casa. É você simplesmente mostrar para os seus filhos, para a sua família, que você tem um Deus que você adora. E você, uma vez na semana, reúne a família, e ali vai, de fato, mostrar que Ele é a importância da sua casa. Presta bem atenção. O tempo passa. Tem pessoas que perdem tempo com filme, perdem tempo com Instagram, perde tempo com festa de aniversário, perde tempo, sabe, em todas as maneiras que você pensar, mas não ganha tempo com Deus. Porque com Deus não é perder tempo, com Deus é ganhar tempo. Pastor, por que com Deus é ganhar tempo? Porque quanto mais tempo você tem com Deus, mais tudo aquilo que era para dar errado agora vai passar a dar certo. Por quê? Porque quando você anda com Deus, o negócio é diferente, meu amigo. Andar sem Deus é andar sem a proteção. Andar com Deus é andar protegido 24 horas. Ninguém te atinge, ninguém te toca. Não adianta se levantar contra, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem é louco de se levantar? Já falei aqui, Balaão se levantou. Aí ele diz o quê? Como eu posso amaldiçoar quem Deus já abençoou? Balaão se levanta. Então eu quero dizer para você que quando você está adorando, quando você está dando o seu tempo para Deus, você está sendo abençoado. Então as maldições não pegam sobre ti, a doença também não chega, a desgraça também não vem, o prejuízo tem que bater em retirada. Tudo aquilo que é simplesmente para te atingir não pode chegar. Lembra quando ele disse: Josué,
ninguém vai te resistir, porque se você meditar nessa palavra de dia e de noite, ninguém vai te suportar. Até o que era para dar errado vai dar certo. Mas o segredo é: me adora. O segredo é: não esqueça de mim. O segredo é: Josué, tudo que você precisa é meditar na minha palavra e obedecer a minha palavra. Então a palavra do Senhor diz assim, que tão somente Abraão, ele levanta altares para adorar a Deus. Abraão é aquele que se levanta altares para adorar ao Todo-Poderoso. Mas diz a palavra do Senhor que um certo dia Abraão deixou de levantar altares. Enquanto não existia Isaac, Abraão era devoto, Abraão era aquele crente. Todo dia Abraão estava na presença de Deus. Quando Isaac nasce, Abraão já não levanta mais altares para Deus. Porque Abraão agora só quer ter tempo agora com quem? Com Isaac, se abestalhou. Isaac nasce e Abraão agora deixa de levantar altares para Deus. Sabe quando Abraão volta a levantar altares para Deus? Quando Deus diz assim, ó, pega teu filho, teu único filho. Não, Abraão tem 2 filhos. Mas o Senhor diz, pega aquele que está no teu coração. Sabe por quê? Porque quando você se afasta de Deus, Deus vai tocar exatamente naquilo que mais dói em você. Deus vai tocar exatamente, para quê, pastor? Para te trazer ao primeiro amor, para te trazer a presença, para você entender que Ele tem promessa, mas Ele não vai te perder de vista. Se for preciso, Ele tira as promessas, Ele tira as bênçãos, simplesmente para que você não se perca na caminhada. E sabe, agora Ele volta a levantar, depois de 18 anos, depois de 17 anos, sabe, Isaac já está grande, mas Ele chama de menino. Até Deus chama um menino de menino, Ele vai chamar Isaac de menino, quando ele está diante do altar, que Ele apresenta ali mais uma vez, e ali tão somente ele volta a adorar ao Deus Todo-Poderoso. Mas Deus conhece aqueles que têm a chama 24 horas e não se perde por nada. Deus conhece aqueles que tão somente conquistam as coisas, mas não se perde por nada. Quando Deus decide, diz Samuel, desce à casa de Jessé, porque lá tem um rei. Deus está dizendo, não só tem somente um rei, mas lá tem um verdadeiro adorador, que adora em espírito e em verdade. Quando Deus escolhe você, rapaz, Ele não escolhe pelo teu cargo, Ele escolhe pela tua adoração, Ele escolhe pela tua sinceridade, Ele te escolhe porque você de fato já tem apresentado a Deus e tem dito, Deus, uma coisa eu sei, que as coisas, Senhor, que vêm sobre mim, não pode me perder, não posso me perder, mas tudo que eu posso entender, Senhor, é que Tu és melhor do que as coisas. Davi é aquele que simplesmente entende, tem um entendimento. A maioria das pessoas já programaram seu final de semana para, como é frio, né? Talvez alguns já programaram seu final de semana para estar em tal lugar, comendo, se alimentando, passeando, talvez na praia, talvez no restaurante. Mas quantos já se programaram para domingo dar o seu melhor culto? Quantos se programaram para dizer, domingo vai ser meu melhor dia na presença de Deus? Quantos se programaram? Você se programa para as coisas da terra, mas não se programa para as coisas do céu. Davi não. Davi, ele se programava para dar o melhor para Deus. Terminava o culto aqui agora, e Davi já estava pensando no próximo culto, como era que ia fazer para ter o seu melhor culto, porque esse culto aqui já foi, mas ele queria dar o seu melhor no próximo culto, e ele tentava fazer o melhor. Ele tentava simplesmente agora fazer com que Deus, ele recebesse tudo aquilo que ele tinha para dar para Deus. Davi era sincero com Deus.
Então somente naquele momento, presta bem atenção, porque o salmista Davi, ele vai relatar uma das coisas que um crente verdadeiro, ele não suporta. Ele não suporta a igreja fria, ele não suporta pastor frio, ele não suporta lugar mais ou menos. Um crente verdadeiro, ele não suporta essas coisas. Esse negocinho de água com açúcar, não. Um crente verdadeiro, ele não vai suportar a palavra, simplesmente qualquer palavra, mas ele quer uma palavra dura, ele quer uma palavra de correção, ele aceita a correção. Um crente verdadeiro, ele sempre vai entender que simplesmente quanto mais duro, melhor é. Por quê, pastor? Porque está me direcionando para o melhor, está me direcionando para a presença. É assim que Deus me quer, é assim que Deus me arrocha. E quanto mais arrochado é que eu adoro, quanto mais apertado, parece que o negócio fica melhor. Por quê? Porque eu sinto cobrança, desse jeito que eu quero. Esse negócio relaxado não dá certo, esse negócio de qualquer maneira não vai, esse negócio sem disciplina, sem compromisso, não chega a lugar nenhum. Mas quando tem disciplina, quando tem compromisso, pode ter certeza que o resultado é o melhor. Pode ter certeza que Deus está nosso, e pode ter certeza que vai ter milagre, vai ter festa, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Eu sei que muitos não querem que seja dessa maneira, mas eu quero dizer uma coisa: uma casa sem ordem é uma casa simplesmente deteriorada, é uma casa que não vai crescer, é uma casa que não vai chegar a lugar nenhum. Não vai. Saul se importava com tudo, menos com a presença de Deus. Ele se preocupava com o que os outros falavam, ele se preocupava com o que os outros vinham falar a respeito dele, dizer a respeito dele. Ele se importava com o que os outros pensavam, mas não se importava o que Deus estava achando dele. Tem gente que está mais preocupado com sua imagem do que com o que Deus está pensando ao seu respeito. Nessa noite eu quero dizer para você: se preocupe mais com o que Deus está pensando a teu respeito. Sabe por quê? Porque eu quero te dizer uma coisa: se tu quer mudança na tua vida, então começa a honrar o nome do Senhor. Porque eu quero dizer para você nesta noite: talvez as coisas não estão dando certo como você queria, mas enquanto você estiver agradando a Deus, Deus ele está arrumando a casa para trazer o maior milagre da sua vida. Ele está dizendo para você nessa noite: meu filho, continua com esse coração aceso, continua com essa chama no teu coração. Sabe por quê? Porque eu vou te direcionar para algo que ninguém nunca conquistou, para fazer com que você assente em lugares que ninguém nunca sentou, e para alguém entender que eu tenho algo muito grande contigo que ninguém nunca imaginou, porque muitos não acreditaram em você. Mas eu tenho coisa grande contigo. Sabe o que é que Davi vai dizer? Um crente pentecostal como Davi, sabe o que é que ele vai dizer? Ele vai dizer: Saul reinou 40 anos e não quis ir buscar a presença de Deus. Não tem como eu estar sentado na minha cadeira, eu entendendo que eu sou pentecostal, eu entendendo que eu sou uma pessoa usada por Deus, eu entendendo que eu sou um escolhido de Deus, e simplesmente eu ficar à mercê, deixando as coisas acontecer, enquanto eu posso fazer algo. Porque tem gente que fica esperando um pelo outro. Não, eu fui chamado para ser a diferença no meio da multidão. Eu fui chamado para provocar um milagre se for preciso. Talvez alguém vai até me chamar de doido, de louco, mas não tem problema. É porque as minhas atitudes é de um crente diferente. As minhas atitudes é ter um pensamento do céu. É porque você está mais conectado com a terra do que do céu. Mas se você ficar mais conectado com o céu, Deus vai dar direcionamento para você. Deus ele vai te ensinar, sabe, como é que você tem que conduzir a casa, a família, as situações. Mas não é simplesmente fisicamente, mas é espiritualmente que Deus vai dar direcionamento. Sabe por quê? Porque quando ele te der direcionamento espiritualmente, você vai conduzir as coisas e o negócio vai acontecer. Davi começa agora a chamar, porque ele vai dizer: Saul não se importou em trazer a arca do Senhor, a presença de Deus. Você sabe o que é que Davi está dizendo? Davi está dizendo: todas as guerras que nós enfrentamos foi com a presença de Deus. E todas as vezes que a arca foi à frente, nunca perdeu uma batalha. A não ser no dia que aqueles
aqueles, sabe, incrédulos. Quem? Os filhos de Eli pegaram a arca, achando. Deus não respeita profano. Deus não respeita gente falso. Deus não respeita a pessoas que simplesmente não respeitam a Deus. Deus não respeita, não adianta. Pegaram a arca de Deus e foram para a guerra. Ah, Deus está conosco. Deus está dizendo: vocês que pensam que eu estou com vocês. Vocês que pensam. Porque Deus está dizendo: eu só tenho compromisso com quem tem compromisso comigo. Eu só honro aqueles que me honram. Eu quero dizer para você: se você honra a Deus, então se prepara para ver o maior milagre da tua vida. Se você honra a Deus, se você teme a Deus, então se prepara, porque Deus vai mudar a tua história. Deus vai mudar o cativeiro. Deus, ele vai entrar em cena para fazer o milagre acontecer. E Davi chega para os anciões e diz assim: vamos buscar a arca da aliança, porque já se passaram 40 anos. Se passaram mais um pouco de 40 anos. Tem gente que empurra, sabe, com a barriga. Tem gente que está frio e está dizendo: está tudo bem, pastor. Está tudo bem nada, você que pensa. Vai chegar o momento que você vai entender que não está tudo bem. Quando? Quando o sapato apertar. Então está bem. Se passaram 40 de Saul. Saul esqueceu a arca da aliança lá em Kiriat Jearim, né, na casa de Abinadab. Esqueceu, deixou para lá. Deixou para lá. Tem gente que já não carrega mais a Bíblia, já não se importa com a Bíblia. Eu faço muitas vezes questão. Tem lugares que eu preciso levar a Bíblia. Não todo lugar, mas tem lugar que eu faço questão. É a marca do crente, é uma Bíblia na mão. A marca do crente é quando você carrega a Bíblia na mão. A marca do crente é quando você declara a fé que você professa, sabe? Por quê? Porque o Pai de Santo, ele está com um guia no seu pescoço. A irmã até disse: pastor, ele chega aqui para provar a roupa, eles fazem questão de tirar a roupa e mostrar o guia dele. E muitas vezes o crente não faz questão de dizer o Deus que serve. Por quê? Eu quero dizer para você nessa noite: o Deus que você serve, ele é maior do que qualquer guia que você pensar. Ele é maior do que qualquer luta que você enfrenta. Ele é maior do que qualquer obstáculo que você tenha enfrentado. Talvez você tenha dito: está difícil. Não, eu estou dizendo que ele é maior do que qualquer gigante que já tem se levantado em todos os tempos. Não importa o tamanho do gigante. Eu quero dizer que o Deus que você serve, ele é poderoso, ele é maior para fazer. E ali Davi já estava com o tempo, creio eu, já estava com os seus 10. A Bíblia não vai relatar a data, mas 40 de Davi, ou 40 de Saul, e mais uns 10 de Davi, mais ou menos. Davi se lembra que tem que ir buscar a arca da aliança. Consulta os anciões, consulta agora os levitas. E agora de repente os anciões dizem: verdade, Davi, pecamos sobre isso. Estamos adorando, mas estamos adorando sem a presença. Por quê? Porque o que representava naquela época a presença de Deus era a arca da aliança. Foi Moisés que determinou. Aliás, Moisés que fez através do direcionamento de Deus. Ele mandou fazer a arca da aliança, deu os tamanhos, deu sabedoria, né? Ali a Eliabe. Então somente ele fez com que ali ele construísse a arca da aliança. E ele diz: habitarei. E aonde for a minha presença, pode ter certeza que vai ter vitória. Então a arca da aliança era representando a presença de Deus. E ali ele estava adorando a Deus, mas não estava adorando a Deus como era para adorar, porque a presença de Deus tinha que estar no templo. Não adianta ter 4 paredes, mas não ter a presença. Não adianta você simplesmente ter um coral, mas não ter a presença. Não adianta você ter pessoas cantando, mas não ter a presença. Tem lugares que está funcionando pessoas cantando, pessoas pregando, mas não tem a presença. Tem pessoas que não estão preocupadas.
Lembra de Saul? Saul foi sacrificar, mas foi sacrificar sem a presença de Deus. Creio eu que que Saul até fazia alguns cultos, mas não estava preocupado com a presença. Porque tem gente que está tão preocupado com o carro que não quer saber como é que direciona as coisas, como é que tem que ser as coisas. Porque tem gente que está tão preocupado com si mesmo que não está preocupado como tem que caminhar. Tem gente que está mais preocupado com a técnica, saber se a luz está vermelha, saber se o telão está o melhor, saber se está tudo funcionando. Ei, isso é importante, mas não é importante tanto quanto a presença de Deus. Tem hora que nós temos que nos preocupar mais com a presença, sabe? Porque essas coisas são supérfluas. Mas se tiver a presença, tem milagre. Se tiver a presença, pode ter certeza que vai ter algo sobrenatural. Se tiver a presença, tem libertação. Se tiver a presença, Deus, Ele vai operar milagre sobre a tua família, sobre a tua casa. Se tiver a presença, pode ter certeza que vai ter alegria. Você pode até estar triste, mas Deus está dizendo: ei, aguarda, porque antes de você chegar em casa vai contar o maior milagre da sua vida. Ei, se prepare, porque Ele é Deus para fazer. Antes que você chegue em casa, Ele muda a história, muda o cativeiro, muda a situação. Porque tudo que você precisa é entender que sem a presença não adianta. Não adianta. Se importe com a presença. Por isso que tem hora que você tem que machucar alguém, dizendo umas verdades, para ver se alguém se toca. Eu não estou falando de pessoas que... Estou pensando pessoas que se acham, nariz empinado. Pessoas de nariz empinado, quer ser melhor do que os outros na igreja. Pessoas que simplesmente acham que é melhor do que os outros. Você não é melhor do que ninguém. Baixa a guarda. Deus, Ele quer te ensinar a ser crente. Ser crente é ser uma pessoa humilde. Ser crente é você pensar no próximo. Quando você pensa no próximo, a presença ela se aproxima de você. Quando você pensa no próximo, a presença ela começa a te abraçar. Porque você vai ter o mesmo Espírito de Cristo. Você vai ter o mesmo Espírito que o Senhor teve em abraçar aquelas pessoas. Se você não for humilde, você não vai chegar a lugar nenhum. E aí, pastor, e Davi? Davi agora se prepara. Davi pega as suas roupas reais e tira tudo. Davi não quer saber de roupas bonitas. Davi não quer saber simplesmente agora de calçar o melhor calçado. Não, ele quer saber da presença. Se prepara, sabe o que é que ele diz? Pega os levitas. Levitas, todos, ensaia os louvores e não venha errar. Ensaia os louvores e cante os louvores pentecostais, porque vamos buscar a presença. E quando vimos ir lá para cá, nós vem, sabe, no meio da estrada, nós vem cantando, falando em línguas, glorificando, dizendo que Ele é grande. E aqui não tem posição, aqui não tem autoridade maior nem menor. Todos vão estar no mesmo patamar. Davi se prepara. E aí, Davi, vamos trazer a Arca da Aliança em quê? Já se passou 60 anos, ele não sabia. Ele não sabia como era que conduzia a Arca da Aliança. Então somente ele diz assim: prepara, manda ali o carpinteiro fazer um carro de boi bonito, top, deixe bem desenhado. Os boi que nunca carregaram nada, pegue e coloque na canga, porque vamos buscar a arca e vamos dar o melhor para Deus. Davi vai dizer: pegue tudo que tem de melhor e vamos buscar a presença de Deus. Davi se prepara para buscar o melhor de Deus. Então somente naquele momento Davi vai buscar a presença. Se reúne todo mundo, vai buscar. Chegou na casa de Abinadab. Então somente naquele momento a Arca da Aliança está esquecida num canto de parede. Se ninguém se importa com a presença fica quieta. Mas se alguém respeita a presença se manifesta. Se alguém clama pela presença, a presença se manifesta. Enquanto passa quase 60 anos na casa de Abinadab, nada acontece, porque ninguém se importa com a presença. Ninguém está ali
sair pela presença, mas a presença está lá. Eu quero dizer para você, se passaram muito tempo, 40 de Saul e talvez mais uns 10 ou 20 de Davi, não sei exatamente, mas a Arca da Aliança passou todo o tempo lá na casa, né, de Abinadab, esquecida lá num canto. Creio eu que de vez em quando Uzá e Aiô olhava, brincava com a Arca da Aliança, mas nada acontecia. Por quê? Porque se tem respeito à presença, tem milagre. Se tem respeito à presença, ele se manifesta. Mas se não tem respeito à presença, ei, ele está dizendo: a Deus dará, fica do jeito que está. O inimigo é quem toma conta, simplesmente não tem manifestação do poder de Deus, nada acontece, tudo fica parado, as águas ficam paradas, porque ninguém sabe respeitar a presença. Mas Davi chega e diz assim: e a arca está ali num canto, eu até coloquei ela lá no porão. Creio que tem um monte de coisa lá em cima dela, mas vamos lá, porque é desse jeito. Tem crente que está tão velho que já não se importa mais com a presença, está no automático. É desse jeito. Tudo se irrita. Se o pastor for corrigir, não quer aceitar a correção. Começou tão bem, obedecia, tudo direitinho. Vinha para os cultos, sentia a presença. Mas agora tem gente que está dentro da igreja e a preocupação é saber se fulano veio assim, veio assado. Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para você viver o evangelho na plenitude do seu poder. Deus te chamou para ser profeta. Deus te chamou para ser agora simplesmente alguém que levanta as mãos e um milagre acontece. Davi não está preocupado com o que Mical tem para dizer para ele. Davi não está preocupado com o que os irmãos têm a dizer para ele. Davi não está preocupado com o que alguém está falando ao seu respeito. Mas Davi chega e diz: aonde está a Arca da Aliança? Está ali num canto. Davi se prepara e diz assim: os levitas estão aonde? Pega a Arca da Aliança, coloca em cima do carro de boi. De repente Uzá e Aiô disse: nós vamos junto. Na hora da festa todo mundo quer estar junto. Na hora da alegria todo mundo quer ir. Uzá e Aiô viam uma comitiva bonita, um negócio tão alegre. Fazia tempo que não via mais aquele negócio. Mas Uzá e Aiô disse: nós vamos junto também. Vamos nesse negócio, nessa festa. Entenda que Davi, o pensamento de Davi era de muito respeito. E tenha certeza que Davi estava preparado para dar o melhor dele para Deus. Davi agora estava ensinando o povo a voltar ao primeiro amor. Davi estava ensinando o povo a voltar a adorar a Deus. Davi estava ensinando o povo a voltar agora simplesmente a temer o nome do Senhor. Davi estava ensinando o povo a voltar e dizer: aqui não é uma caixa de madeira, aqui é a presença de Deus, não brinque com ela. Sabe, o problema é que Davi estava comunicando e dizendo: não brinque, isso daqui não é simplesmente qualquer coisa. Talvez para vocês não tenha significado, mas ela tem o poder. Ela tem o poder de trazer a bênção, ela tem o poder de trazer a vitória, ela tem o poder de quebrar o arco, cortar a lança, assim como a promessa do Senhor sempre fez. Então somente coloca em cima do carro de boi e agora começa a conduzir para Jerusalém. Sai de Kiriat Jearim e sai aquela comitiva. Então somente diz a palavra do Senhor: dava 7 passos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 passos. Começa a matar cordeiro, começa a matar boi, começa a glorificar. Canta agora louvores ao Senhor. Mais 7 passos, mais uma vez. Começa agora a glorificar. Mais 7 passos, começa a glorificar de novo. Mais uma vez. Passaram o dia, quase não caminharam, quase não andaram. E Davi está dizendo: estou pouco preocupado. A minha preocupação é adorar Ele. Não importa se nós não avançamos, o importante é que estamos com a presença. Entenda, a caminhada demorou, não sei, diz a história que mais ou menos 40 dias demorou para chegar até Jerusalém, próximo a Jerusalém. Muitos disseram: Davi está doido. E Davi disse: ainda é pouco para fazer o que Ele fez sobre a minha vida. Ainda é pouco que eu estou fazendo. Ele me deu condição para isso, e para isso eu vou fazer. Se alguém pode me chamar de louco, não tem problema. Pode me chamar de doido, pode me taxar de só serve um manicômio para Davi, não tem problema. Davi entende o que está adorando, Davi sabe o que está fazendo, Davi está dependente, Davi sabe do que ele precisa, Davi sabe, o coração dele arde e diz: Davi, você é diferente em meio à multidão. Davi, Deus fala com Davi, dá um recado para Davi.
Era 7 passos, e a cada 7 passos matava bois, carneiro, e ali glorificava e adorava o nome do Senhor. Mais 7 passos de novo. Veja quanto tempo demorou. Chega um momento que alguém até pensa, porque muitos estão muitas vezes dentro do culto e muitas vezes estão pensando: tá doido, esse negócio não tá certo. Deus não te chamou para julgar culto, Deus te chamou para cultuar. Deus não te chamou para você dizer como é que tem que ser feito o culto. Deus já deu direcionamento a Davi. Davi está dizendo: é 7 passos e adora, é 7 passos e adora, é 7 passos e adora. Se você não quer, sai fora, mas não vem criticar. Talvez o Zaiaiô estava ali criticando, não sei, mas eu vou conjecturar, porque enquanto você adora, não creio que Deus vai te matar. Deus só te mata quando você não honra o nome dele. Deus só te mata quando você não respeita a presença. Davi não entende, isso aí é apenas uma caixa de madeira, passou 60 anos lá em casa, isso aí é qualquer coisa. Mas eu quero que você entenda, compreenda. Passou 60 anos lá. Talvez para ele não valia nada, mas para Davi era totalmente diferente. Para Davi era exatamente algo que ele não poderia jamais direcionar de uma forma diferente. E ali tão somente, preste atenção, que o Zaiaiô não dava muita importância enquanto estava em casa. E ali eles, tudo bem. Creio eu que ele criticou a maneira de... Estou conjecturando, a Bíblia não diz. Creio eu que criticou. Alguma coisa ele falou. A arca vai passando de frente à casa de Obed-edom. E Deus está dizendo: já recebi toda a adoração que Davi fez. O percurso que ele vem, já recebi toda a adoração. O percurso que Davi fez, já tenho recebido, Davi, toda a adoração. Aí Deus está dizendo: aonde tem adorador tem milagre. Aonde tem adorador, eu entro para limpar. Os incrédulos têm que sair. Por quê, Senhor? Porque Salmo 1 vai dizer que na congregação do justo o ímpio não fica, os incrédulos também não ficam. O Senhor conhece você, não brinque. Você não vem para a igreja para poder simplesmente estar julgando. Deus não te chamou para isso. O Zaiaiô estava ali, e por ele simplesmente achar que a arca da aliança era qualquer coisa, o Senhor agora se prepara e se manifesta. A arca da aliança está passando de frente à casa de Obed-edom. De repente os céus começam a dizer: tem adorador lá embaixo, tem adorador naquela casa. Tem adorador lá embaixo, tem adorador naquela casa. De repente o céu começa a dizer: mas tem um profano no meio. Mas tem alguém que está zombando de Davi. Mas tem alguém que está zombando da presença. Aí Deus está dizendo: começa a descer agora. Desce sobre aquele lugar e começa a mostrar que o meu poder e a minha graça é muito maior do que a caixa de madeira. A minha presença está sobre aquele lugar, porque simplesmente, enquanto Davi adora, eu começo a me manifestar agora. Porque através da adoração de Davi tem que ter milagre. Através da adoração de Davi tem que ter manifestação do meu poder. Através da adoração de Davi tem que ter algo sobrenatural. De repente o que acontece? Estão passando de frente à casa de Obed-edom. Vem uma labareda de fogo tão grande, mas tão grande, maior do que um tiro de 12. Maior do que um tiro de 12, eu estou dizendo para você. Vem, toca, atinge, tão somente a Uzá. E ali abre um rombo tão grande sobre Uzá. Tão somente ele cai morto imediato e fica algo de um lado para outro. Fica sem as vísceras, sem nada. O que é que acontece, pastor? Ele morre. Na hora que morre, creio eu, naquele momento Davi começa a dizer: mas Senhor, nós estávamos te adorando, Senhor. Nós estávamos aqui, Senhor, glorificando o teu nome. Sacrificamos aproximadamente mais de 500 carneiros. Sacrificamos de lá para cá, Senhor, já há não sei quantos dias.
E agora, Deus, agora acontece um negócio desse. Eu quero dizer para você que Deus vê o que você não vê, rapaz. Deus conhece o que você não conhece. E tem hora que Deus ele vai trabalhar de forma que você não vai entender. E tudo que você precisa entender é que fica quieto no teu lugar. Continua sendo direcionado, não sai do propósito. Talvez alguém não tenha a mesma fé que você tem. E tem hora que Deus está apertando o parafuso de alguém e tudo que você precisa é recuar. Deixa Deus trabalhar o negócio. Deus ele vai fazer coisas grandes. O que vai acontecer sobre a tua vida vai ser maravilhoso. Mas espera um pouco que Deus ele está operando milagre. Talvez não está do jeito que você queria, mas está do jeito que Ele quer. E se Ele quer assim, assim seja. Deixa Deus trabalhar. O que eu faço hoje você não entende, mas você entenderá depois. Diz a palavra do Senhor. Sabe o que é que Davi faz? Davi para tudo chama os anciões, os levitas, e diz assim: deixa simplesmente a arca da aliança na casa de Obed-edom. Estamos aqui de frente, não vamos caminhar mais. Deixa aqui, porque eu entendo que se é aqui que Deus quer que eu fique, é aqui que vai ficar até a segunda ordem de Deus. Se Deus mandar a gente ir, a gente vai. Mas daqui para frente eu não faço nada direcionado simplesmente pela minha vontade. A minha vontade é que simplesmente a arca chega ainda hoje em Jerusalém. Mas eu não posso, eu tenho que estar na dependência de Deus. A minha vontade é que dê certo hoje. Mas entenda, não deu certo ainda porque Deus disse, não chegou a hora. Não deu certo ainda porque Deus disse, não chegou o tempo. Não deu certo ainda porque tem outra pessoa simplesmente que eu vou visitar, depois eu visito você. Deus primeiro visitou a mulher do fluxo de sangue, mas Jairo chegou primeiro. Mas Jesus primeiro visitou a mulher do fluxo de sangue, depois ele foi na casa de Jairo. Jairo, espera, porque o milagre primeiro vai ser para a mulher aqui, Já faz 12 anos que ela está esperando. Você chegou aqui para mim hoje. Então aguarde. Quero dizer para você nessa noite, tem pessoas que vai ser abençoada através do teu louvor e da tua adoração. E o meu milagre, pastor, acalma, fica tranquilo, teu milagre vai chegar. Mas primeiro alguém vai ser abençoado através do teu louvor e da tua adoração. Primeiro alguém vai ser abençoado através da tua oração. Primeiro alguém vai ser alcançado através do teu clamor. Depois é que vai chegar para você. Calma, calma. A palavra do Senhor diz que se passaram 3 meses. Davi está martelando no seu trono e dizendo, como eu vou buscar a arca da aliança? Davi foi consultar. Davi foi orar. Davi foi pedir direcionamento. Sabe por quê? Quando você estiver perdido na caminhada, tudo que você precisa é orar e pedir direcionamento. Porque se continuar, morre. Quer continuar? Quer continuar desobedecendo? Não, vamos levantar uma campanha lá em casa. Não adianta campanha. Lembra de Jonas? Levantaram uma campanha dentro do barco. Resolveu? Não resolveu. Enquanto não jogou Jonas, Jonas, vai, te vira. Resolve aí tua bronca com Deus. Porque a oração não está resolvendo nada aqui. Clamor não está resolvendo nada. Porque o problema não é a oração, o problema é a obediência. Deus não está dizendo, não é para levantar campanha enquanto precisa obedecer. Não adianta levantar, vou ligar para fulano. Não adianta, precisa obedecer. Obedecer é melhor do que sacrificar. E ali Davi, ele vai e pergunta, Deus, como é que eu devo fazer? Naquele momento, tão somente Deus dá o direcionamento. Davi, o problema, Davi, é que daqui para frente é o seguinte: eu não quero a minha presença em carro de boi. A minha presença nunca foi feita para andar em carro de boi. A minha presença sempre foi feita para andar sobre seres humanos. O ser humano, ele tem que desejar a minha presença. Ele tem que carregar a minha presença. O ser humano, ele tem que entender que ele é digno
de carregar minha presença, e não animal. Animal não. O compromisso que eu tenho é com o ser humano, não é com o animal. E ali tão somente Davi entendeu, mandou consagrar os levitas. Consagra os levitas. Um dia chega a mensagem, depois de 3 meses chega a mensagem e diz: Davi, deixa eu te falar uma coisa. Diga. Quero te dizer uma coisa. Não tem a caixa de madeira? Tem. Não é caixa de madeira, é a arca da aliança. Respeite, é a presença de Deus. E ali tão somente, naquele momento, ele diz: nós deixamos aonde? Na casa de Obed-edom. Deixa eu te dizer uma coisa. Obed-edom estava falido, quebrado. As vacas estavam adoecendo. Os empregados estavam tristes, sem querer trabalhar mais. A plantação não estava dando para nada. Estava faltando até alimento na casa de Obed-edom. Eu estou conjecturando para você entender. Então entenda. E Davi disse: conta o resto. Ele disse: faz quantos meses que nós deixamos lá? Ele disse: 3 meses. Davi, em 3 meses, Deus multiplicou o que ele tinha em 3 vezes. Davi, aquela arca da aliança não é simplesmente qualquer coisa, Davi, não é caixa de madeira qualquer. Davi disse: eu sempre falei. Eu quero dizer para você nesta noite, se você respeita a presença entra na tua casa e muda a tua história. Se você respeita a presença, então se prepara. Quer falar de qualquer coisa, mas não fale da presença de Deus na minha frente. Quer falar de qualquer coisa, mas não fale da minha adoração a Deus. Se eu orar 5 vezes, não fale de mim. Se eu falar no nome de Deus 24 horas, não tem problema. Tem pessoas que vai chegar e vai dizer assim: é muito espiritual. Problema seu, sou sim. Se você não é crente, você é cru, problema seu. Mas eu sou crente até o tutano, porque Deus me escolheu dessa maneira. Deus me escolheu para ser crente, rapaz, no meio da situação. Deus me escolheu para ser profeta em meio às desgraças. Deus me escolheu para profetizar onde não tem possibilidade. Deus me escolheu exatamente para ter uma visão espiritual e não física, não material. Deus me escolheu para ser diferente, e diferente eu vou ser. Davi era essa pessoa. Vamos lá, Davi vai. Davi recebe a notícia. A história diz que a casa de Obed-edom multiplicou os bens, multiplicou tudo de uma tal maneira que não se explica. O roçado de Obed-edom era verde e as espigas cresciam de uma forma sobrenatural. Não, o roçado de fulano era 6 meses para produzir. O de Obed-edom em 30 dias crescia. Como é que é isso? Porque as coisas de Deus, ele faz com que abrevie o tempo da bênção sobre a tua vida. Sabia disso? Em 2019, Deus, quando Ele fez com que alguém lá chamasse meu nome, José Júnior da Silva, você ganhou um caminhão. 2019. Sabe o que Deus falou comigo? Trabalha para ganhar isso, para ver quantos anos tu vai trabalhar. Mas quando eu quero, eu abrevio o tempo. Quando eu quero, eu abrevio o tempo. Quando eu quero, eu faço dessa maneira. Quando eu quero, eu faço dessa maneira. Os homens demoram 5 anos trabalhando para conquistar. Mas quando eu quero, apenas um dia eu digo assim: ó, eu te dou o que você não consegue em 5 anos, eu faço você produzir hoje. Então as coisas na casa de Obed-edom eram coisas sobrenaturais que estavam acontecendo, que chegou aos ouvidos de Davi e disse: Davi, pode buscar a arca da aliança, porque Deus já abençoou a casa dele e já multiplicou todos os bens de que Obed-edom tinha. Pagou as dívidas. Os empregados estão felizes. As vacas, meu Deus do céu, tão gorda e robusta. Tudo se multiplicou. Fica de pé toda a igreja. Mas sabe o que eu quero dizer nessa noite? Eu quero dizer para você: nunca perca a fé de um novo amanhã. Nunca perca. Nunca perca a esperança que Deus vai chegar. Nunca perca a esperança que o choro dura uma noite, mas a alegria. Nunca perca a esperança que Deus vai abrir a melhor porta para você. Nunca perca essa esperança. Uma coisa que eu quero dizer para você nessa noite: não esqueça de onde Deus te tirou. Não esqueça de o que Deus já fez pela sua vida. Não esqueça o quanto Deus
já te conservou em vida. Não esqueça. Sabe por quê? Porque tem gente que perdeu até o jeito de adorar por conta de um cargo. Tem gente que perdeu até a maneira de adorar porque comprou um carro novo. Tem gente que perdeu até o jeito de adorar porque simplesmente subiu no ministério. Mas Davi não. Davi vai buscar a Arca da Aliança. Quando ele entra em Jerusalém, ele tira roupas reais. Ele chama os servos e ele diz assim: quem é crente aí, levante a mão. Alguns levantaram a mão e diz assim: mas tu é crente pentecostal? Eles disseram: somos, Davi. Tem saudade daquela época que o Espírito Santo te tomava? Ele disse: tenho. Ele disse: então é hoje que vai descer de novo uma presença diferente. Davi disse: é hoje que vai descer uma presença sobrenatural. Junta a mim aqui. Sabe por quê? Porque brasa junta, o fogo aumenta. Quanto mais brasa, mais fogo. Quanto mais brasa, mais a chama ela aquece, mais a chama ela aumenta. E Davi chama eles. A Arca da Aliança vem entrando dentro agora das portas de Jerusalém. Davi começa agora com a meia dúzia de crente pentecostal, começa a dançar e bailar na presença de Deus. Ele simplesmente começa a dar lugar de uma forma sobrenatural. E ali, cheio do Espírito Santo de Deus, ele começa agora a sentir algo que há muito tempo não sentia. E a presença de Deus invadindo eles assim, tomando e abraçando ele de uma forma sobrenatural, a qual eles, cada vez que simplesmente eles dançavam, ao mesmo tempo eles falavam em línguas de uma forma sobrenatural. Mical da janela começa a falar e começa a dizer. Ele está como um vadio, ele está agora, sabe, se desvalorizando. Não, eu quero dizer para você, não adianta você se valorizar e perder a presença. Não adianta você empinar o nariz e perder a presença. Não adianta você ter o cargo e perder a presença. Não adianta você achar que é alguém e perder a presença. É melhor ainda você continuar chorando na graça de Deus. É melhor você continuar chorando quando você ora, mas sentindo a presença, bailando. Talvez muito até critique você, mas eu quero dizer para você, não importa. O importante é que você é um verdadeiro adorador, que adora em espírito e em verdade. E a palavra do Senhor diz que o Pai procura nessa noite. Ele procura nessa noite os verdadeiros, que adorem ainda em espírito e em verdade. Por quê? Porque quando o tempo passa, tudo que o tempo faz é tentar arrancar a adoração que está sobre ti. Mas Davi não, Davi está dizendo: o tempo pode apagar o nome que está na parede, o tempo pode acabar o metal que o ferrugem vem e corrói, mas o tempo não vai apagar o que está escrito no meu coração e na minha mente. Não, o que é Davi? Um verdadeiro adorador que adora em espírito e em verdade. Isso o tempo nunca vai apagar. Eu quero dizer para você, não importa a sua idade hoje, não importa quanto tempo de crente você tem, mas uma coisa que não pode faltar é a essência e a presença de Deus sobre a tua vida. Creia nesta noite. Não deixa o Espírito Santo simplesmente agora se afastar de você. Por quê? Porque você não deseja mais Ele como desejava antes. Não deixe. Nessa noite Ele convida você a simplesmente mais uma vez pedir graça sobre Ele. Eu sei que nesta noite você adentrou aqui e você tem dito: Deus, há muito tempo que eu não sinto mais nada, Senhor. Há muito tempo, Senhor, que eu não sinto mais a Tua presença. Eu quero convidar aqui à frente somente quem simplesmente ainda quer carregar a Arca da Aliança sobre os seus ombros. Eu quero chamar você aqui à frente, simplesmente você que ainda entende que necessita dessa presença. É desse jeito. Você que sabe que Ele te chamou para você ser um verdadeiro adorador, independente, sei lá, de qualquer problema,